A gente deixar de ingerir glúten é uma opção, mas para outros, comer essa proteína é um perigo e tanto. A reportagem que você vai ver agora dá várias dicas para os celíacos. Sabe o que é os celíacos? Você vai entender o que é. Balança aí. Desde que descobriu a doença celíaca, a alimentação do Adriel mudou completamente. Muita coisa que a gente come no dia a dia você passa a tirar, né? Por exemplo, uma pizza no final de semana você já não pode comer, um lanche, um hambúrguer, você já tem que evitar tudo isso. Então é uma mudança realmente de rotina. A doença celíaca é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e derivados. Ela dificulta a absorção dos nutrientes e causa diarreia e dores abdominais. Tem uma lesão no intestino. A gente brinca que as células do intestino, elas são assim. Mas quando o sistema imunológico entende o glúten como uma agressão ao corpo. E ele para se defender, ele destrói também as células do intestino. E elas vão ficando assim. E aí, assim, é mais difícil de absorver os nutrientes. Então, às vezes, uma osteoporose persistente, uma anemia persistente, você não correlacionou, às vezes é interessante, por exemplo, verificar se tem a doença celíaca. Se você tem uma outra doença autoimune, porque a doença celíaca é autoimune, é interessante verificar se tem doença celíaca. Depressão, sonolência, criança que não cresce, tudo pode ter relação. A nutricionista também é celíaca e explica que o maior problema encontrado hoje pelos pacientes é a falta de informação. Aprendi muito mais sobre doença celíaca depois do diagnóstico, mas já tinha uma certa informação. E as pessoas que ainda não sabem o que é glúten, não sabem o que é doença celíaca e descobrem. A gente fica desolado. A rede de apoio é o fundamental. O que a família vai acolher, o amigo que vai acolher. Às vezes é interessante, se possível, ter um acompanhamento psicológico e toda restrição alimentar ela é muito complexa. Aqui nós temos uma opção de café da manhã. Frutas, pão sem glúten, granola, geleia e até um cafezinho. Mas a principal dica para um celíaco é, antes de comer qualquer coisa, observar o rótulo, né, Lívia? Com certeza. E se a letrinha estiver muito miudinha, anda com uma lupa na bolsa para enxergar mesmo, não contém glúten embaixo, né? E, se possível, entrar em contato com o saque das empresas para verificar se é feito separado, se tem o laudo da isenção do glúten. É sempre muito importante. Quero comer um macarrão. Se eu vou no mercado comprar, eu preciso ver. Tenho que procurar um macarrão que não tenha glúten, por exemplo. Então, assim, você entra no mercado, passa a ser uma busca diária agora, né? É explorar o mercado para saber as coisas que não contêm glúten, né? E coisas muito simples acaba contendo glúten. Por menor que seja a quantidade, mas sempre tem. Além dos rótulos, o celíaco precisa se preocupar com a contaminação cruzada nos restaurantes e lanchonetes. O mesmo prato que tinha um pão com glúten e depois coloca uma comida sem glúten. O mesmo copo que foi tomado uma cerveja vai colocar um suco para o celíaco. Esse celíaco provavelmente ele vai passar mal. Porque aquele prato sofreu contaminação cruzada por glúten. Muitas vezes a pessoa associa contaminação cruzada com questão de bactéria, mas glúten não é sujeira, é um alimento. Mozart também é celíaco e, além dos alimentos, encontrou na bebida preferida uma inimiga. Ele não pode mais consumir as cervejas convencionais. Infelizmente, um grande número de pessoas não tem esse conhecimento. Talvez por não ter acesso a médicos que procurem diagnosticar a doença. De advogado a mestre cervejeiro, foi só produzindo a própria cerveja sem glúten que ele resolveu o problema. Como eu não consegui encontrar uma cerveja que fosse palatável, vamos assim dizer, eu comecei a fazer testes com cervejas naturalmente sem glúten. Por que naturalmente? São grãos que desde a origem não possuem nenhuma dos precursores que formam o glúten. Em conversa com o sócio, ele me incentivou e nós estamos embarcando nessa aí agora, principalmente com o interesse de levar isso para outras pessoas que também têm a doença celíaca. E antes de sair por aí cortando o glúten do cardápio, o diagnóstico é muito importante. Tem 3 desordens relacionadas ao glúten, que é alergia ao trigo, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca. Falando especificamente de doença celíaca, ela para esse padrão ouro, para diagnosticar, é a biópsia da primeira porção do intestino, que é o duodeno.